amados, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, apenas para a gente ter uma base, tá? Mas nós vamos dar uma passeadinha em algumas passagens da Bíblia nesta noite, porque a palavra que o Senhor trouxe para nós, eu intitulei Faça Parte da História de Deus. Amém. Diga assim para a pessoa que está aí do seu lado: faça parte da história de Deus. Nós pedimos um milagre, não é? Faz um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Se eu tenho sonhos para o lado, mas nós precisamos fazer parte da história do Senhor. Para que milagres venham a acontecer, nós precisamos fazer parte da história. Preste atenção aqui, igreja. Nada de conversa. Nós precisamos parar só de ler a palavra. É para ler, tá? Nós precisamos parar só de ouvir ou assistir para fazer parte dela. Aleluia. Nós precisamos fazer parte desta história. Ah, mas eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Nós vamos deparar com situações aqui de homens e mulheres. Homens e mulheres que também eram, mas ainda não estavam fazendo parte dessa história. Vamos lá. Esta é a palavra do Senhor. Ele diz, a partir do verso 8. Coloca o somzinho aqui para mim, para fingir assim que eu vou terminar. Pelo menos para dar uma piadinha, né? Um somzinho assim. Amém? A partir do 8, queridos. Pois os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ainda vou ler, tá? Eu sei que todos nós temos sonhos, fazemos tantos planos, mas a palavra do Senhor declarada, ela diz que os planos deles são maiores, os pensamentos deles são maiores do que os nossos. É Ele que está dizendo, são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Continuando, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo, fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra do Senhor é clara. Ela diz que a palavra, ela não volta vazia. Se o Senhor está dizendo que os pensamentos deles são maiores do que os teus, é porque são maiores do que os teus, né? A palavra já está declarada, queridos. A palavra já está escrita. Nós sabemos desde o início disso. Desde o início, nós já sabíamos disso. Ele já tinha mostrado o nosso futuro. E deixa eu falar para você, o
história. Aleluia. Nós precisamos descobrir como entrar nessa história. Nós precisamos, sabe? Nós cremos, eu creio que você também crê isso. Quando nós lemos na palavra, quantas vezes nós vemos, ouvimos, aliás, diz: olha, Deus tem um plano na tua vida. Desde lá no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha um plano para você. Quantas vezes nós ouvimos isso? E às vezes ouvimos essa palavra tão poderosa, essa afirmativa, essa declaração tão poderosa de Deus, e fazemos tão pouco caso. Faz pouco caso. É como se, tipo assim, eu já sei disso, mas o que você está fazendo para entrar nessa história? Sabe? Deus tem uma história poderosa, não só para a nossa igreja, mas também para a sua vida, para a sua família. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Ele declara que Ele tem algo poderoso para mim e para você, para a sua célula, para a sua família. Amém. É maior do que podemos imaginar. Amém. Muito maior do que podemos imaginar. Então, eu quero dizer para você: não pare, não se abata, ainda que você vai ver situações adversas, como nós temos sido ministrados aqui semana após semanas, palavras poderosas. O Senhor tem ministrado para a sua igreja, porque Ele está mostrando, o futuro já está aí, gente. Abre os olhos, o futuro já está aqui. Você precisa abrir os olhos para você tomar posse daquilo que já está escrito na palavra. Amém. Mas o inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele vai estar todos os dias querendo tirar, roubar essa alegria de nós, roubar esta promessa, essa certeza de nós, queridos. Que Ele tem planos, que Ele tem projetos sobrenaturais. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que está aqui? Abre tua Bíblia, Atos 17. Atos 17, verso 26. Nós vamos ler o que Deus determinou para cada um de nós. Está escrito na palavra. Eu te perguntei: você sabe por que você está aqui? Ninguém falou nada, todo mundo ficou calado. Nós vamos ver a resposta agora. Atos 17, 26. Diz assim: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso quer dizer o quê? Que você não está aqui por acaso. Ele já tinha falado isso, de um só. Ele fez todos os povos, o próprio Deus dele, Ele fez todos os povos. Para quê? Para que povoassem toda a terra. E Ele determinou os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde você deveria habitar. Então isso quer dizer, a palavra nos diz que nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou falando da Zoe, eu estou falando que nós não estamos neste lugar por acaso. Aleluia. Não estamos aqui por acaso. Você está exatamente onde Deus deseja que você está. E se você está na Zoe hoje, é porque o Senhor deseja que você esteja exatamente aí onde você está. Amém. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos ter esse entendimento para que nós venhamos fazer parte da história do Senhor. Nós
precisamos ter entendimento disso. Que nós estamos, sabe, no lugar onde o Senhor nos colocou para fazer parte da história do nosso Deus. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, não precisa anotar não, tá? Eu vou passar uma mensagem para você de 10 páginas para você fazer um resumo. Amém, Silvana? Porque eu não consigo fazer resumo, tá, gente? Eu passo para ela. A pergunta para você hoje é: você quer fazer parte dessa história? É para responder mesmo. Não é retórica não, pergunta. Você quer fazer parte dessa história? Amém. Aleluia. Então fala aí para o seu irmão. Para de dar desculpas. Entre para a história de Deus. Isso. Amém. E aí você talvez esteja me perguntando: mas como, pastora? O que é que eu tenho para fazer para o Senhor? Por que o Senhor iria me usar? Por quê? O que é que Deus quer através da minha vida? Às vezes nós pensamos, sabe, queridos, tantas coisas. Às vezes o inimigo coloca em nossas mentes que nós somos incapazes, que o Senhor não nos quer para fazer parte da história dele. Eu estava pensando, até perguntando a Maria essa semana, eu disse: meu filho, tu lembra do lugar que tu nasceu? Ele disse: eu lembro. Não vou nem dizer o nome do lugar que ele nasceu, porque é um nome estranho. Mas eu nasci em um lugar tão esquisito, uma roça lá para lá da capela, uma fazenda chamada Zibungo, que não tem nem no mapa. Não tem. Eu acho que nem existe mais, sabe, este lugar. E às vezes eu penso naquele lugar onde eu nasci, eu digo: eita, a minha história já foi, não tem mais história para contar. Porque até o lugar onde eu nasci, nem tem no mapa. Eu procurei realmente no mapa o lugar onde eu nasci. Não tem não. Não existe no mapa. Sabe, queridos? Você pode até também questionar sobre isso. Mas o que Deus tem para nós nesta noite, o que Deus quer falar para nós nesta noite, que não é o lugar onde nós nascemos que faz a nossa história. Não é o lugar que eu nasci, que nem existe mais no mapa, que vai fazer a minha história. Não, isso não tem importância. Às vezes tem pessoas que se questionam tanto: ah, mas eu não estudei em faculdades, não estudei, eu só tenho apenas, o primeiro ano, não estudei em faculdades renomadas. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu não tenho nada de especial, eu olho para mim e não vejo nada de especial para que o Senhor me introduza na sua história. Às vezes nós olhamos para mim e dizemos: ah, mas a minha profissão é uma profissão tão insignificante para você, né? Às vezes, oh meu Deus, eu não tenho nem profissão. Às vezes as mulheres, que cuidam dos seus lares, que cuidam, mas a minha profissão é tão insignificante, sabe? Não é uma profissão destacada, eu não trabalho numa multinacional. Como que o Senhor vai me querer numa história como essa? Aleluia. Às vezes nós questionamos também: meu Deus, o que é que eu vou fazer na casa do Senhor? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, nem liderar uma célula eu sei, não sei nem fazer um quebra-gelo. Tem pessoas que se questionam várias coisas. Não sei lidar com a célula. Ah, Senhor, mas como? Eu não tenho nem seguidor no Instagram. Porque tem pessoas que se medem pelos seguidores no Instagram, as curtidas e mais. Até o nome da minha família é comum. O sobrenome da minha família é tão comum. Por que o Senhor vai querer usar a minha vida para entrar na história dele? Meu sobrenome é Silva, mas não sou da família do Lula, tá? Souza. Silva Souza, que é meu marido. Tão comum, né? Um nome tão comum. E como que eu vou entrar para essa história, Senhor?
É aí, sabe, querido, que nós erramos. Nós criamos tantas desculpas, tantos motivos para não fazer parte da história do Senhor. Mas deixa eu te falar algo poderoso. O nosso Deus, Ele não está procurando, sabe? É uma pessoa que tem um currículo. Ele não está procurando uma pessoa que tem um diploma. É bom ter, é bom. O Senhor não está preocupado com fama, com conquista, com bens. Ele está preocupado com alguém disposto a aceitar o convite para entrar na história dele, da forma como ele está. Porque assim que o diabo faz, ele acha que nós não somos capazes de criar uma história, de ser aquela pessoa que através dela vai levar esta palavra e fazer parte aqui da história. Mas o Senhor, Ele tem uma história a cumprir na minha vida e na sua vida. E é Ele quem escolhe. Não sou, olha, às vezes as pessoas me questionam, mas pastor, eu fui lendo, eu digo, porque o Senhor é quem coloca. Ainda me critica, fulano, se não, porque quem faz é Deus. Porque o Senhor conta com os disponíveis, com aquele que disse, esse aqui. O Senhor não está preocupado com o currículo, nem com o que você acha. Aleluia. É o que Ele quer. Aleluia. Se você olhasse para você, eu acho que eu falei isso aqui quarta-feira. Se você olhasse para você, você se escolheria? Diga. Você escolheria, Sônia? Irmã Joanita, será que se escolheria? Nem eu. Eu olho para mim. Deus, Jesus, que mistério é esse que tu tem comigo? Que mistério é esse? Sabe? Eu olho para mim. Oxi, que mistério é esse? Eu tenho, para os olhos humanos, viu? Nem perfil tem de pastora, porque o povo acha que pastor tem que ser, aquelas, os cocó, saia, e olha para mim, esse tênis, tá cheio, transadão que combina, cheio de brinco, tem nem perfil de pastora, e há quem diga que eu não prego nada. Mas eu não estou preocupada com isso. Aleluia. Porque quando eu olho para Jesus, como é que o Senhor escolheu logo eu? Aleluia. Uma irreverente dessa, porque Ele sabe do meu coração. Aleluia. A disposição de o amar, de o servir, é prioridade na minha vida. Aleluia. Servir a Ele e fazer parte dessa história é prioridade na minha vida. Aleluia. Doa quem doer. Aleluia. É lindo. Ei, você também. Você que está aí sentadinho também. É prioridade. Ele escolheu para fazer parte dessa história. Olha o que o Salmo, que sabe não, você leu, passa essa referência. O Salmo 139, o 16 ao 18, ele diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes deles existirem. Oh, glória! Eu tenho a certeza, porque a palavra diz que todos os dias da minha vida e da sua vida foram escritos no livro dele antes mesmo de eu existir. Aleluia. E ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma dele. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aleluia. Ele preparou e planejou a nossa existência. Aleluia. Se você sabe que Deus preparou com tanto carinho a sua existência, sabe? Não tem motivos para você dizer que não se aceita. Não tem motivos para achar que você é menos do que o outro. Não.
é ter a certeza de quem você é. Mas agora eu vou entrar na ministração. Aqui era só a introdução. Amém? Amém. Nós vamos entrar na ministração agora. Amém. Como fazer parte da história do Senhor. Eu não vou ler, mas você conhece a história da multiplicação dos pães. Quem não conhece aqui a história da multiplicação dos pães, não tenha vergonha, levante a mão. Eita glória! Só tu, Bené. Tu levantou a mão, Bené. Tu não conhece não, Bené, a história? Eu pedi para levantar a mão, só ele levantou. Nós conhecemos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou te dar uma referência. Depois, se você quiser ler em casa, você vai encontrar em dois livros. Você vai encontrar em Marcos, capítulo 6, e você vai encontrar em João, capítulo 5. Tá? Mas quando nós lemos essa história, nós vemos ali o desfecho de que o Senhor estava em um determinado lugar com a multidão. E diz a palavra que a multidão ficou com fome. Não é assim? Todos ficaram com fome. Aquele pessoal, aquela multidão, elas foram seguindo Jesus porque elas queriam receber alguma coisa dele. Elas foram para receber alguma coisa, algum milagre, porque aquela multidão não estava ali à toa. Ela foi ali porque ela queria algo. E o verso 4, 14, aliás, nós vamos ver algo interessante, que diz que Jesus ele teve compaixão da multidão. Jesus ele teve compaixão, olhou para aquela multidão, ficou com compaixão daquela multidão. Eu quero te perguntar, agora é uma pergunta retórica, tá? Por que Jesus teve compaixão daquela multidão? Ele se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas. E era um sofrimento, vamos dizer, um sofrimento alheio. Pessoas que ninguém conhecia. Sabe? E eu quero trazer para nós, para mim e para você, que nós não podemos agir desta forma, sabe? Às vezes nós somos pessoas que não temos o interesse pela situação alheia. E ele teve compaixão daquelas almas. Almas que estavam sendo afundadas na miséria, no pecado. E ele teve compaixão daquela multidão. Aí eu te pergunto, você tem tido compaixão das multidões? Porque eu acredito que todos aqui andam em meio a multidões. Correto? Cada um aqui tem a sua multidão. Você tem tido compaixão dessas pessoas? Ou você tem agido de uma forma totalmente diferente? Porque nós vamos ver lá na frente, os discípulos, eles nos mestres, está todo mundo com fome. Eu estou parafraseando, tá? Está todo mundo com fome e agora a gente não tem comida para dar para esse monte de pessoas. Por que será que eles falaram aquilo? Os discípulos fizeram aquilo. Por que os discípulos queriam mandar o povo embora? Por quê? Responda agora. Alguém me responde? Por quê? Jesus ele teve compaixão daquele povo. E os discípulos, mestre, vamos mandar esse povo embora, não tem comida. Tipo, aqui não tem canarinho, né? Deixa eu comprar comida para tanta gente. Vamos dispersar esse povo. Os discípulos agiram
agiram de uma forma hipócrita. Bando de hipócrita. Poderiam ter feito algo, sim, por aquele povo, mas eles preferiram desprezar a multidão. Os discípulos não estavam preocupados com a necessidade da multidão. Eles queriam, sim, tirar os ombros, a responsabilidade dos ombros deles. Por que muitas vezes nós não temos compaixão das pessoas que estão lá fora, precisando de uma palavra de salvação, uma palavra de libertação? Você canta aqui na igreja pedindo um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, mas ele já chamou pelo nome. A grande comissão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é para show, não é para mim, é para todos. A ordem é para todos. E aqueles discípulos, crentes no meio do, sabe, andando com o mestre, eles queriam tirar a responsabilidade dos seus ombros de alimentar aquela multidão. Agilizadamente como essa sociedade nossa age e como nós muitas vezes agimos. Mas o Senhor quer mudar essa história. Ele quer que a gente faça parte dessa história aqui. Não a minha história, a sua história, mas que faça parte dessa história. E nós vamos encontrar algo tremendo lá na frente. Apareceu um menino no meio daquela multidão que tinham 5 pães e crianças. Tinha o quê? Tinha o que mais? 2 peixes o quê? 5 pães e 2 peixes. No meio da multidão apareceu este menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí agora eu te pergunto, será que no meio de toda aquela multidão só ele que tinha esse lanchinho guardado? Só ele? Claro que não, gente. Tinha muito mais pessoas ali com a sua comidinha guardada, escondida, para não dividir, para não compartilhar. Aquele jovem, ele poderia ter pensado, mas por que eu tenho que dividir o meu lanchinho com essa multidão desse povo? Cada um que se vire. Problema dele se vai ficar com fome. Tô nem aí. Vá trabalhar, vagabundo. Faça só. Quero nem saber. Mas não precisa já. Quer saber que a sua mesa tem comida, seu armário está cheio. Isso é hipocrisia. Por isso que os discípulos queriam dispensar a multidão. Eles não queriam ter trabalho. Talvez aquele jovem poderia ter pensado isso. Talvez aquele jovem poderia ter pensado assim: não, mas se eu tenho só esses pães, esses peixes, não vai adiantar eu oferecer para eles, porque não vai dar mesmo para todo mundo. Ele poderia ter pensado isso. Poderia ter pensado: não vou dar não, eles se virem. Mas poderia ter pensado também isso, ele sabe. Mas não foi essa a atitude que ele teve. A Bíblia diz que ele pegou os pães e os peixes e disse: não, vou entregar a Jesus. Ele sabe o que ele faz. E ele sabia o que fazer. Ele pegou os pães e os peixes e multiplicou. Através de um jovem naquela multidão, o Senhor multiplicou. E a Bíblia diz que sobraram cestos e cestos de alimento. Por causa desta atitude, esse jovem entrou para a história. Aleluia. Não é isso? Por causa da sua atitude de pegar o seu lanchinho, aquele pouquinho de comida, ele entrou para a história do
disposto a doar, mas ele entregou aquilo que ele estava nas mãos deles. E o que esse menino fez para entrar na história da palavra do Senhor? Apenas um coração aberto para Jesus, apenas uma atitude disposta a oferecer o que ele tinha em suas mãos. Um coração assim, diante do nosso Deus, sabe? É algo como se fosse um fósforo que você solta e dá uma explosão, porque é assim que ele recebe, sabe? Um coração disposto a servir, um coração disposto a dizer: Senhor, o que eu posso fazer um pouquinho, eu vou fazer. Aleluia. Nós não fomos chamados para este lugar, para a sua casa onde você está, para você ficar de braços cruzados, querendo o milagre do Senhor, sem fazer parte da história do Senhor. O Senhor está dizendo: meu filho, pregue, meu filho, vá para a célula. A célula é uma estratégia, uma ferramenta que o Senhor deu para nós evangelizarmos, ganharmos vidas para o Senhor. Mas tem pessoas que fazem corpo mole, não querem participar do milagre do Senhor. O Senhor, ele precisa de trabalhadores para a seara. Você acha que a obrigação só minha está aqui? Porque eu sou a pastora desse lugar, é minha só obrigação de estar aqui fazendo a obra? Não. A gente faz por amor, queridos. Aleluia. Queridos, eu quero dizer para vocês que diante do Senhor, quando a gente está diante dele, não falta glória, não falta poder, não falta majestade diante do trono de Deus, não falta o favor de Deus, não falta quando nós temos corações dispostos a servir na obra do Senhor. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós precisamos fazer parte da história do Senhor. O que você está fazendo para fazer parte dessa história? Apenas indo para uma célula é pouco. Apenas indo para o culto de domingo de quarta é pouco. Você precisa se envolver. Você precisa fazer aquilo que está escrito aqui. Tem uma história para contar. Eu tenho uma alegria de ser parte daquela história. Não é porque nós morávamos em Barueri, lá, não, morávamos em Carapicuíba, em São Paulo. Eu já contei essa história aqui, mas não estão todos aqui. Nós íamos para ali, para aquela igreja. A gente morava em Carapicuíba, ia para Barueri, a gente pegava um ônibus. Depois foi que eles colocaram o carro para levar as pessoas. A gente pegava um ônibus, descia na estação, pegava um trem e descia na estação. E aí a gente andava mais de 1.000 quilômetros para poder chegar naquele lugar. E quantas vezes a gente saía para congregar 100 e poucos quilômetros para voltar, 100 e pouco para ir. Por quê? Porque a gente tinha sede e fome da palavra do Senhor. A gente, eu estou falando dele, eu disso. E teve uma época lá na igreja, em Barueri, que o pastor Gumer, ele abriu uma oportunidade para nós participarmos de uma história, de um projeto chamado Japão. E muitas murmurações a gente escutou. Mas por que o Japão? Tantas pessoas que tem por aqui que precisam, tantas favelas que precisam, porque Deus queria salvar pessoas lá no Japão. Aleluia. E ela disse: vamos participar dessa história, Deus. Vamos participar dessa história? Bora. Vocês conhecem. O que eu tenho para participar dessa história? Eu vou ver o que eu tenho nas minhas mãos para participar dessa história. Abri o guarda-roupa. Tinha roupa que eu não usava. Era a roupa que não cabia mais. Sabe? Calçado que não... Mas vamos fazer um bazar aqui na porta de casa. E vamos arrecadar dinheiro do Projeto Japão. Meu irmão, Deus é lindo. Vocês conhecem essa história já? Alguns. A gente abria, a gente trabalhava a semana inteira em São Paulo, correria, mas quando era no domingo
roupas, fiz uma corda assim, coloquei um monte de cabide e coloquei as roupas, tudinho para vender, calçado. E aí o Deus ficava com o violão na porta, tocando, que ele toca muito, né? E ele cantando, tocando e chamando a atenção do povo. E ele anda, não, entre. A gente começava 9 horas da manhã a gente abria as portas de casa com aquele monte de roupa para vender. Coisa linda, gente. E aí o Deus tocando, toca demais esse marido, e o povo entrando, e o povo comprando. Gente do céu. Quando era 1 hora da tarde, a gente vai fechar o bazar. Porque a gente precisava se arrumar para ir para a igreja, né? A igreja era longe. A gente 3 horas já estava pronto para ir. Aí a gente fechava. 1 hora da tarde, a gente fechava as portas. Daqui a pouco o povo estava na porta querendo comprar. A gente fechava por volta de 1 hora da tarde. Entre 9 e 1 da tarde, a gente arrecadava R$600. Amém. Aleluia. Com roupa usada. Era. E aí foi aumentando. Aí eu vou colocar uma placa na porta, aceitas doações. Aí fiz uma plaquinha e coloquei aceitas doações. Coloquei retiramos do local. Menino prestou não, mas foi tanta coisa. O povo batia na porta de casa para doar. Era tanta roupa, gente, era móveis. A gente encheu a sala. Olha, nós vendemos geladeira, nós vendemos armário, nós vendemos tudo sem imaginar. Você veio buscar aqui. Aí a gente não tinha carro nesse tempo. E a gente ia buscar aquele monte de coisa, trouxe na cabeça, chegava. Quando nós saímos de São Paulo para ir para Minas, qual foi o ano? 2012. Nós precisamos doar toda aquela roupa. Porque não dava para levar. Tinha uns caras lá, os bolivianos, tem muito em São Paulo. Poxa, a gente foi mais de 100 calçadinhos só para eles. 100 calças, gente. Eu vou doar para esse povo aí, Deus. Porque a gente precisa ir embora desse local. Vamos levantar acampamento. Mas, gente, quando era no final da tarde que a gente chegava na igreja, a gente chegava com envelope e depositava na sala. Aleluia. Faço parte dessa história. Amém. A história do Japão. Aleluia. Não conheço, mas faço parte daquela história. Aleluia. Eu olho para a igreja Betânia e quem está aqui, que fez parte daquela história, eu passo por lá, glorifico o nome do Senhor. Eu fiz parte dessa história. Porque antes de começar aquele tempo ali era terra batida. Estávamos ali orando na hora nona, né? Toda de manhã estávamos ali profetizando naquele terreno de barro, que ia ser uma grande igreja, que ia ser isso. E o Senhor ia trazer vidas e vidas. E hoje aquela igreja grande para a glória do Senhor. Faço parte daquela história. Aleluia. Você entende que Deus quer que você faça parte da história dele? Aí você fala assim, fulano, eu vou e fulano vai. Peraí, o negócio é contigo. Quantas vezes nós viemos para cá? Eu não tenho nenhuma vergonha de chegar aqui, pegar a sua e ir para a igreja. Pelo contrário, tenho alegria. Eu posso até fazer porque eu faço melhor. Né? E aí, porque tem uns homens que varrem, meu irmão, só o sangue de Cristo. O Eli hoje pegou a vassoura, começou a varrer aqui, aí eu passava um pé assim, né? Aí cheguei a Hélio, né? O Daniel, meu pai, esse negócio direito, cheio de areia, meu pé vai sujar de areia ainda. Aí você pode, Will, você pode questionar, mas eu não vou não, porque fulano não vai. E por que eu tenho aqui que fulano não vai? Porque a gente faz para o Senhor. Não é para o fulano, a gente faz para o Senhor, não é para o fulano que a gente faz. Nós precisamos fazer parte dessa história. Eu quero entrar em outra história, a história de Davi e Golias. Deixa eu correr. Você conhece essa história? Davi e Golias. Quem conhece a história de Davi aqui da Silêncio e Golias? Diga amém. Amém. Aí ela está dormindo. Você conhece a história de Davi e Golias? Não? Tia? Vocês não estão ensinando nossas crianças? Quem foi que matou Golias, Ayla? Sabe não?
Nós conhecemos a história. Você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 17 a história de Davi e de Golias. Aí eu te pergunto, quem era Golias? Era um gigante. Era o gigante. O gigante que desafiou o povo de Deus. E ele estava, né? O exército de Israel estava naquela linha de batalha. E aquele exército estava morrendo de medo. E ali o Golias ficava, sabe, tirando com a cara, né, do exército de Israel. Ficava, vocês estão com medo? Onde é que vocês vão mandar alguém aí para fazer alguma coisa para matar? E tal, e ficava tirando com a cara deles. Mas apareceu um pastorzinho de ovelha chamado Davi. Aleluia. No meio daquela história. E aí a gente se pergunta, o que Davi precisava para entrar naquela história? O que Davi tinha nas mãos? Deixa eu perguntar aqui ao Paulo. O que Davi tinha nas mãos para entrar na história de Deus? O que Davi tinha na mão que ele matou Golias? Um estilingue e 5 pedras. Isso. Tinha um estilingue, né? Na versão do Paulo, era um estilingue. É, a funda é a mesma coisa. A funda era um estilingue. E como foi que ele fez, Paulo? Vem, chega aqui para mostrar. Vem, me ajuda a pregar, meu irmão. Quem estava na história de Deus? Então pronto, como foi que ele fez? Com a funda. Aquele gigante. E ele disse para Golias: quem é este circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Você fala falar que eu não posso. Os medrosos não falaram isso, né? Ah lá, tu morre de medo. Mas ele com autoridade, pequenininho, disse: quem é esse povo para enfrentar, né? Este povo de Deus, este povo poderoso, este povo lavado, comprado em mim. Quem é este aí? Golias estava ali, intimidando o exército através de palavras pejorativas. Mas deixa eu te falar uma coisa: Davi tinha algo, ele tinha discernimento espiritual. Davi, ele sabia quem ele era e ele não se comparava com os outros, porque ele tinha um discernimento espiritual e ele sabia o que ele poderia fazer apenas com aquele estilingue e as pedras, porque ele não iria em nome dele, ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe da história e sabe que até os próprios irmãos falaram para ele, quiseram diminuir Davi, mas ele não se importou com o outro. A Bíblia diz que ele nem se importou com isso, né? A Bíblia diz lá, no 1 Samuel 17, diz: Davi desviou-se dele para o outro é um gigante. Não deu ouvido ao pessimismo, não deu ouvido ao negativismo. Deixa eu dizer para você: saia de perto de pessoas negativas, saia de perto de pessoas pessimistas. Pessoas que a palavra de Deus fala uma coisa e ela não concorda. O nome disso é o que, gente? Deus está dizendo: eu vou fazer através disso. Não, mas não. Não vai. Sai de perto desse tipo de pessoas, porque foi esse tipo de pessoas que queriam impedir a vitória de Davi. E eram os próprios irmãos. No meio daquele exército tinha um irmão, cara. Não era assim? Como era o nome dele, hein? Me ajuda aí. Como era o nome dele, gente? Eliabe. Eliabe era o cara. Bonitão, boa. O que tu vem fazer aqui, Davi?
espiritual. E aí o que ele fez? Ele desviou-se e usou o melhor que ele tinha, o melhor que ele sabia fazer. Tomou o cajado na mão, escolheu as 5 pedrinhas. Tá. Engraçado é que ele, sabe, ele naquele momento ele liberou palavras proféticas. Quando ele disse para Golias, ele liberou palavras proféticas. Ele disse: hoje mesmo te entregarei, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ele pediu aqui 4 palavras proféticas detalhando a vitória dele. E é assim que você precisa fazer, meu irmão, para garantir a tua vitória. Ele diz, primeira coisa, diz que o Senhor entregaria Golias em suas mãos e que o feriria e cortaria a cabeça. E assim ele fez. Ele proferiu, vou cortar a cabeça. Primeiro, e depois ele diz: eu vou dar os corpos dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E assim aconteceu. Ele diz que toda a terra haveria de saber que existe um Deus poderoso. E assim aconteceu. E diz que a congregação de Israel haveria de saber que o Senhor livra não com espada, porque do Senhor é a guerra. Amém. Aleluia. Não precisa de espada. A espada que nós precisamos é essa: discernimento espiritual e usar o que nós temos em nossas mãos. A Bíblia diz que ele antecipou-se. Olha, a Bíblia diz, sabe, que Davi ele só saiu daquele lugar quando ele tinha certeza que ele tinha matado aquele homem. A Bíblia diz que ele se antecipou, ele apressou. Vai em 1 Samuel 17:48, ele diz que ele apressou Davi e correu até o combate. Ele não ficou lá: eu não vou, não vou não, fulano não vai, então eu não vou. Não, a Bíblia diz que ele antecipou-se, não esperou não por aqueles que não queriam. Ele foi e fez, usou o que ele tinha em suas mãos, e ele não parou enquanto ele não percebeu que estava tudo concluído. Amém? Não pare. Não pare. Ainda não está concluído aquilo que você está programado. Não pare. Aleluia. Continue. Usa o que você tem em suas mãos. Aleluia. Nós falamos de 2 histórias sobre aquele jovem que ofereceu os 5 pães e os 2 peixes. Falamos que Davi, ele usou aquelas pedras para matar aquele gigante. E eles entraram para a história que está aqui na palavra. Eu quero perguntar agora para você: da história que está sendo escrita aqui nesta igreja, na Zoe, o que você tem feito? O que você pode contar da sua história aqui neste lugar? Porque nós lemos lá em Atos 17:26 que o Senhor nos colocou no lugar exato. Aleluia. Ele preparou tudo anteriormente e nos colocou no tempo certo, no lugar exato. O Senhor te colocou no ministério. E eu quero te perguntar: o que você tem feito pelo ministério que o Senhor te colocou? É muito o que você está fazendo? Ou você precisa fazer mais? Qual o desafio que o Senhor colocou em nossas mãos, como igreja de Cristo? Qual o desafio que o Senhor colocou em nossa mão, aqui no momento, aqui na igreja Zoe? Qual foi o desafio, irmãos? É para responder. Qual é o desafio? Avance. O que mais? Marche. O que mais? Venha vidas.
queridos, porque Ele quer primeiro abençoar a pessoa que Ele envia. Quando o Senhor nos envia para determinada situação, para determinada história que Ele quer contar através das nossas vidas, primeiro Ele abençoa a gente. Às vezes você nem vê, às vezes Ele nem percebe, mas quando Ele nos envia para determinada obra, primeiro Ele nos abençoa. Se isso não aconteceu ainda na tua vida, então reveja o que está acontecendo, se você realmente está cumprindo aquele papel, você está naquele lugar. Porque eu olho para a vida de pessoas aqui, neste lugar, e nós vemos a mão de Deus na vida de pessoas aqui, de uma forma tremenda, cara. Nós vemos a mão de Deus na vida de pessoas nos lares, sabe, restituindo vidas, restituindo situações financeiras, casamentos, e a gente vê a mão de Deus. Aleluia. Sabe por que Deus quer nos usar? Também para nós levarmos a mensagem para as pessoas que estão lá no mundo, para nós tirarmos as pessoas do pecado. É para isso que o Senhor quer nos usar. Ele tem um propósito com cada um de nós, com cada família perdida, com pessoas que estão excluídas da sociedade. Eu quero finalizar com uma história que eu estava vendo de um escritor. Ele conta essa história. Charles, eu não sei falar o nome do igreja não, tá? Vamos aportuguesar. Charles Colson é o autor do livro O que Significa Amar a Deus. Então, o que é bom nessas coisas, fica ligado aí, para me corrigir se eu estiver errado. Ele conta a história, veja se você se identifica. Ele conta a história de uma mulher. Essa mulher tinha 82 anos. E no livro conta a história que esta mulher de 82 anos, ela foi colocada no asilo. Ela foi abandonada lá no asilo. Mas ela era uma serva do Senhor. Ela conhecia a palavra do Senhor. E ela orou a Deus dizendo: Senhor, se tu transformasse o vale de ossos secos em um poderoso exército, tu também podes me usar. Uma mulher com 82 anos, dentro de um asilo, e ora dessa forma: Senhor, se o Senhor, foi poderoso o suficiente para levantar um vale de ossos secos, para dar vida a ossos secos e formar um exército poderoso, o Senhor pode me usar, porque eu sou melhor do que aqueles ossos secos. Eu tenho carne e eu tenho vida. E um dia, essa irmã, ela leu uma matéria, um jornal, e esse jornal falava sobre um presídio que levava, que tinha o maior índice de suicídio naquele lugar. Era um presídio ali de toda a América, onde ela levava muitas pessoas. E Deus falou ao coração dela. Deus falou ao coração dela para ela usar as mãos e escrever para aqueles prisioneiros que estavam lá, onde tinham tantos suicídios. Ela disse: eu vou escrever. E mesmo usando aquele óculos de fundo de garrafa, ela começou com as suas mãos trêmulas e começou a escrever carta para aqueles prisioneiros lá naquele presídio. Ela usou o que ela tinha para entrar na história. Olha o que aconteceu. O tempo passou e Charles tornou-se um advogado poderoso, mas se envolveu em um caso que gerou um escândalo. Essa história é verdadeira, tá? Não é história de carochinha nem ilustração. E ele se envolveu neste escândalo, e foi preso. Mas quando ele saiu da prisão, Charles aceitou Jesus, foi consagrado ao pastor
Cesar conseguiu autorização para entrar naquele presídio, para fazer cultos lá. E ele, na imaginação, será que eu vou encontrar algum crente naquele lugar? E para a sua surpresa, quando ele chegou naquele lugar, ele encontrou 40 pessoas que tinham aceitado Jesus Cristo, através das cartas que aquela senhora de 82 anos enviava para o presídio. Aleluia. E aí quando ele chega ali, ele começa a falar de Jesus para aqueles homens. Aí um dos prisioneiros, meu amigo, há anos que eu recebo cartas, de uma mulher que eu considero a voz de Deus. E eu fui evangelizado, eu ouvi a voz de Deus através dessas cartas e eu me converti a Jesus Cristo. Aleluia. Você entende, queridos? Meu Deus, o que nós temos em nossas mãos, gente? Meu Deus, como nós somos egoístas. Recebemos do Senhor a salvação, temos autoridade dada por Deus, o véu foi rasgado, nós podemos chegar na presença dEle, nós podemos fazer alguma coisa pelas vidas que estão morrendo, podemos usar aquilo que nós temos em nossas mãos, mas a igreja de Cristo está dormindo. Jesus está voltando e as pessoas estão achando que é brincadeira. Você sabe que quando você chegar diante do Senhor, a Bíblia diz em Apocalipse 20 para abrir seus livros. Sabia que lá no céu tem livros? Você sabia que lá no céu tem livros a seu respeito, falando? Lá não só tem o livro da vida, não. O livro da vida que quando nós aceitamos Jesus Cristo e o nosso nome é escrito no livro daquele livro da vida, mas tem outros livros lá. Tem o livro das lágrimas, irmãos. Aquelas lágrimas que nós choramos, está lá no livro das lágrimas. Mas também tem o livro das obras. E diante do tribunal de Cristo, ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e vamos ser julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos. Nós vamos receber o galardão. O Edgar estava tão cansado aqui ontem, sabe? Com a coluna. Eu digo, meu irmão, a gente está juntando pedra na nossa coroa. Toda vez que a gente faz, a gente junta pedrinha na nossa coroa, porque a palavra de Deus mostra. Ela mostra claramente, sabe, o galardão que nós vamos receber. Aleluia. Tem rubi, tem ouro. Está lá escrito em Apocalipse. Mas tem também a palha, que vai ser queimada, que não serve para nada. Como nós vamos ficar diante dele? E aí todo mundo vai ver, diante de todos, o que você fez de bom. Aí quando chegar diante do tribunal, o trono branco, eu creio que nós estaremos diante. Todos os joelhos se dobrarão, mas aqueles que serão escolhidos, aqueles que vão, estar com o Pai, e aqueles que vão para o lado do fogo de enxofre. Aí, queridos, nós vamos encerrar. Quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, nós vemos Moisés. O Senhor chegou para Moisés e ele disse que ele foi escolhido para livrar o povo, o seu povo lá do Egito. Aí ele disse, mas Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer diante do povo de Israel? Não era nem Faraó. Isso o que é que eu vou fazer? Está escrito, Êxodo 3. O que é que eu vou dizer? Então disse o Senhor a Moisés, quando eu for, Senhor, lá nos filhos de Israel disser, o Deus dos seus pais enviou a vós,
E ele me disse: qual é o seu nome? Que eu entendi deles. Aí o Senhor disse: diga para eles que eu sou o enviou. Aleluia. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Você entende? Deus tem uma história para escrever na minha vida e na sua. E essa é a resposta que você precisa do milagre. Quer um milagre na sua vida? Faça parte dessa história. Aleluia. Porque para você receber tanto aquilo que você quer do Senhor, você precisa de fato estar, sabe, na história dele. Ah, mas Senhor, eu preciso de um milagre. Eu sou, diz que vai fazer um milagre. Ah, Senhor, mas eu preciso de uma cura. Eu sou. Eu preciso de libertação. Eu sou. Aleluia. Está entendendo? Eu preciso que a minha família seja salva. Eu sou. Aleluia. Eu sou. Vai fazer. É Ele que vai fazer. Ah, mas eu preciso romper com as minhas finanças. Eu sou quem vai fazer. É Ele que vai fazer. Nós precisamos só entrar nessa história. Senhor, eu preciso de uma direção. Eu estou aqui cego no tiroteio. Eu sou que dá a resposta. É Ele. A minha família precisa ser salva. É eu sou que vai fazer. Não é você que vai fazer. Eu preciso romper as minhas finanças. Eu sou. Então nós precisamos entender que Ele vai escrever a história de quem vai entrar na história. Está difícil de entender? Ele só vai fazer se você entrar nessa história. E eu encerro perguntando: você vai fazer parte dessa história ou você vai ficar só assistindo? Vamos ver. Amém. Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor com louvor. E em seguida, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sai não do seu lugar. O culto ainda não terminou. O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? Você está colocando nas mãos de Deus? Todos nós temos algo. Todos nós, sem exceção, temos algo para oferecer ao Senhor. Para dizer: Senhor, a partir deste algo que eu quero te entregar em tuas mãos, escreve a minha vida na tua história. Aleluia. A palavra, a letra deste louvor, ele diz: sonda-me, usa-me. E ele pede no louvor para ser transformado. Pede para ser quebrantado. E diz: Senhor, eu quero ser como uma ponte, como um farol.
O que você pode dar para Ele? O que você pode ofertar para o Senhor? E daqui uma semana, você vai me procurar. Se quiser antes, procure antes. Diga, pastora, eis-me aqui. Use-me a minha vida. Eu posso fazer isso. Se você quiser procurar o seu líder de célula e se dispor para servir, procura ele. Mas entre nessa história, porque a partir do momento, queridos, sabe? A partir deste momento, quando você entender esta palavra, o Senhor ele vai fazer o sobrenatural na minha glória. Quando eu olho para Cirlane, algo eu posso falar. E Cirlane há um tempo tão angustiada, um tempo atrás. Angustiada não, na tribulada mesmo. E ela só precisou dizer, Senhor, eu quero oferecer o que eu tenho em minhas mãos. E ela nos procurou. Pastor, eu quero servir nesta área. Eu já tive a experiência de trabalhar na área de supervisão. E foi assim, assim, assim. E eu sei que foi. Porque eu sei de onde ela veio. Eu sei que foi o pastor Joela. E desde esse momento, quando Cirlane se dispôs a oferecer o que ela tinha nas suas mãos, o Senhor escancarou as comportas dos céus. Nós víamos Cirlane há um tempo atrás. Jesus, tem misericórdia dessa alma. Triste, cabisbaixa, tipo de entrar numa depressão. Mas ela disse, Senhor, eu não posso, sabe, ficar desse jeito. E ela ofereceu o que ela tinha. Ainda que muitos não entendam, mas o Senhor entende. E Ele abriu as comportas para ela. Hoje nós temos uma mulher cheia de vida, crendo e profetizando que breve o marido estará aqui. E eu creio. E você? O que tem para oferecer para o Senhor? Davi teve discernimento espiritual e sabia o que ele tinha para oferecer. E foi lá, em nome do Senhor dos Exércitos, na boa pedra do gigante. E você? Amém, queridos? Nós não vamos chamar ninguém aqui na frente. Nós queremos chamar a Cirlane agora. Ela vai conduzir o restante. Nós temos algo muito especial da parte de Deus. Pode ficar um minutinho, queridos.